Hello everybody! Eu sou Igor e eu sou o seu professor de inglês hoje. Nessa aula eu estou com o Gilbert e ele vai me ajudar a ensinar você que está nos anos finais do ensino médio e vai fazer o Enem sobre future, sobre o futuro. A habilidade que nós vamos usar hoje é produzir textos com o uso de estratégias de escrita, de planejamento, para descrever ações que irão acontecer num futuro. Simple Future. O Simple Future Tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Vai variar de acordo com o tipo de futuro que eu vou usar. Nós vamos identificá-los e aplicá-los hoje na nossa matéria de inglês. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente no modo indicativo. Vamos falar do will. O will geralmente usamos para indicar uma ideia de futuro que pode expressar uma incerteza ou ser decidido no momento da fala. Então tá. Aqui, usando o will, que eu acabei de falar, a gente vai falar de algo que é incerto, que a gente não sabe se vai acontecer. Um exemplo em português que eu posso dar é: daqui a 10 anos eu vou ser milionário. Eu sei disso? Não sei. Então eu uso o will. O will, lembrando, é um verbo auxiliar. Então é ele quem vai conjugar o próximo verbo para o futuro. Forma afirmativa. A formação da frase de futuro com will, na forma afirmativa, segue a seguinte estrutura. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque a gente segue uma estrutura, a gente segue toda uma linha de raciocínio da língua inglesa. Então, quando a gente for falar de inglês, de futuro, no inglês, perdão, a gente vai ter que seguir isso aqui, ó. Sujeito. I, you, he, she, it. O will, o verbo principal, que a gente vai colocar na frase, sem o to, mais um complemento. Aqui eu trouxe um exemplo, dois, na verdade, para mostrar como essa estrutura vai funcionar. They will buy a new car. Eles comprarão um carro novo. Analisando a estrutura que a gente acabou de falar agora, sujeito, will, buy. Buy é o verbo comprar. Portanto, o will flexionou e jogou o buy no futuro. They will buy a new car. Eles comprarão um carro novo. We will play a video game. Nós jogaremos videogame. A mesma coisa aconteceu e a mesma estrutura foi usada. Portanto, nós jogaremos videogame. Sujeito, will, play. Will flexionou o verbo para o futuro. Teacher. Existe uma maneira da gente contrair o verbo will com o sujeito? Claro que existe. Aqui, se nós usarmos, aqui eu vou usar o they, que já foi o do exemplo aqui. Se eu quiser contrair o will, eu vou colocar um apóstrofo e eu vou colocar um LL. They will buy a new car. They will buy a new car, que é um pouquinho diferente. They will buy a new car. É a mesma coisa? A mesma coisa. A gente está falando, sim, da mesma coisa, a frase não vai mudar? Só na contração, porque ela continua a mesma. Mas, teacher, como é que eu vou usar essas duas? Eu posso alternar, eu posso escolher qual delas usar? Deve. E você tem essa opção também. Ok? Vamos passar para o próximo. Negative form. A formação de frases de futuro com will na forma negativa segue a seguinte estrutura. Sujeito mais will
agora a gente acrescenta o not, o verbo principal no infinitivo sem to, mais o complemento. Portanto, o que é que vai mudar da forma positiva para a forma negativa? Prestando atenção, só o not. Beleza? They will not buy a new car. Usando, portanto, a mesma frase que nós usamos anteriormente, na forma afirmativa, a gente vai negar ela agora. E o indicativo disso é o not. They will not buy a new car. Eles não comprarão um carro novo. A segunda frase aí, ó. They will not play a video game. Nós, na verdade, não jogaremos videogame. E aquela forma contraída que eu falei antes, ela serve também na negativa? Tem também. Quando eu junto will mais not, nós podemos falar de won't. They won't buy a new car. Eles não comprarão um carro novo. We will not play video game. We won't play video game. Mesma coisa? Mesma coisa. Eu posso alternar entre elas ou escolher a maneira certa de usá-la na forma que eu quiser. Você tem total autonomia para fazer isso. A forma negativa, como eu disse, é só colocar want. Forma interrogativa. A formação de frases de futuro com will na forma interrogativa vai seguir a seguinte estrutura. Will, mais sujeito, mais o verbo principal no infinitivo, sem o to, mais o complemento. Portanto, aqui também é muito importante a gente analisar essa diferença. Porque, ao contrário do português, que é só na entonação, no inglês a gente precisa trazer esse verbo auxiliar para o começo da frase. Então, vamos lá. Will they buy a new house? Eles comprarão uma nova casa? Will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite? Então, vamos lá, ó, prestando atenção no exemplo que eu acabei de colocar aqui. Vamos naquela forma, na estrutura da frase. Aqui nós temos o verbo auxiliar will, aqui nós temos o sujeito e aqui nós temos o verbo. Consequentemente, o ponto de interrogação, que também indica uma pergunta. Mesma coisa no de baixo? A mesma coisa. Will, sujeito, verbo. Agora, então, a gente entendeu que o will vai funcionar como algo que a gente vai falar desse futuro que pode ser mais incerto, que a gente pode oferecer uma ajuda, oferecer alguma coisa, a gente pode dar alguma dica, mas agora a gente vai ver que não é só com will que a gente se refere ao futuro em inglês, como a maioria de vocês provavelmente conjuga assim. Nós também usamos o going to, que parece um pouco mais com o português, porque, ao contrário do que eu disse antes, a gente precisava desse verbo auxiliar para conjugar, a gente tem uma forma que, usando o ir, né, a gente joga também a frase para o futuro. Come closer. Vem comigo. Usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura já planejada e que com certeza irá acontecer em um futuro próximo. Então, teacher, usando will, eu não tenho certeza, e usando going to, eu tenho certeza, me dê um exemplo, então, em português, como a gente falaria assim, como a gente faria isso. Claro, se eu usei com will aquele exemplo, eu vou ficar milionário daqui a 10 anos sem saber que eu vou ficar, eu usei will. Mas se eu falar assim, olha, amanhã de manhã, eu tomarei um café da manhã, eu comerei um pão no café da manhã. Eu sei o que eu vou fazer? Provavelmente vai acontecer? Provavelmente vai acontecer.
E é nessas horas, e é nesse momento, que a gente precisa usar o going to. Na forma afirmativa, na mesma maneira como o will tem uma estrutura na frase, a gente também vai ter uma estrutura para o going to. E que ela também precisa ser respeitada para que a frase faça sentido. Sujeito, verbo to be am, is ou are, dependendo do sujeito, obviamente, mais o going to, mais o verbo principal no infinitivo. E o complemento da frase. Importantíssimo isso. E dessa maneira, usando o going to, a gente vai ter que voltar e relembrar quais os verbos to be que a gente usa de acordo com o sujeito. Então, isso não pode ser errado, porque ele vai ser essencial para que a frase faça sentido. Então, relembre, mas eu vou trazer para vocês exemplos também, para que isso continue sendo fixado na cabeça de vocês. She is going to have a lunch with Mary. Ela almoçará com Mary. Então, aqui nós temos sujeito. Aqui nós temos o sujeito. Aqui nós temos o verbo to be. Aqui nós temos o going to. E aqui nós temos o outro verbo, have. Essa é a estrutura na forma afirmativa, usando o going to e usando o futuro. Olha a segunda frase aí que eu coloquei. They are going to arrive later today. Eles chegarão mais tarde hoje. Sujeito, verbo to be, going to, e o complemento, o outro verbo, e o complemento que vier depois. Alright? Na forma negativa, como é que eu vou negar usando o going to? Sujeito, verbo to be, am, is ou are, mais o not. Portanto, a gente jogaria daquela vez usando o will, o not depois do will. Nesse caso, o not ele vem junto do verbo to be. She is not going to have lunch with Mary. Então, negando aquela frase anterior, ela não almoçará com Mary. Sujeito, to be, not. Mesma coisa. They are not going to arrive later today. Eles não chegarão mais tarde hoje. Are not. Sujeito, going to, e o resto da frase. Então, se eu falei que existe uma forma contraída do verbo to be na negativa, do mesmo jeito que aconteceu com o will antes, vai acontecer também agora. Mas nesse caso, a gente precisa contrair o verbo to be. Então isso é muito importante. Não existe forma contraída do am mais not. Portanto, is mais not, isn't. Are mais not, aren't. Teacher, eu posso escolher se eu vou contrair ou não? Claro que pode. Mas eu também preciso que você entenda que se aparecer assim num texto, se aparecer assim em algum exercício, você vai saber identificar. Vai saber que eu estou falando de futuro por conta dos verbos auxiliares ou por conta do going to, mas também porque há uma contração. E isso acontece muito. Fiquem atentos. She is not going to have lunch with Mary. She isn't going to have lunch with Mary. Mesma coisa? Mesma coisa, apenas a forma contraída. They are not going to arrive later today. They aren't going to arrive later today. A mesma coisa, a mesma frase. Forma interrogativa. Como é que é a estrutura da forma interrogativa usando o verbo to be, usando o going to para se retratar o futuro então? Aqui nós traremos o verbo to be antes. A gente vai começar com ele. Então, am, is ou are,
plus o sujeito, plus o going to, plus o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Isso também é importante ser lembrado. Como eu já falei, no inglês isso precisa ser respeitado para que aconteça uma pergunta. Vamos para uma frase, vamos para um exemplo, para que isso fique muito mais claro, então. Is she going to have lunch with Mary? Aquela mesma frase que eu afirmei, aquela mesma frase que eu neguei, agora a gente vai fazer dela pergunta. Ela almoçará com Mary? Aqui nós temos o to be começou antes do sujeito e o resto da frase continuará com going to e os outros verbos. A mesma coisa aconteceu embaixo aqui, ó. Are they going to arrive later today? Portanto, relembre o verbo to be, porque dependendo do sujeito, dependendo da pessoa que você usar, ele vai ser determinante na frase. Questão do Enem. Então, vamos tentar praticar isso agora? Nessa questão do Enem, usou uma frase muito famosa do Jimi Hendrix, que aqui, sem a gente entender muito, eu vou mostrar para vocês como a gente vai conseguir resolver esse exercício aqui. Vamos lá nos cognatos, ou vamos nas palavras que a gente já conhece em inglês. Aqui nós temos power, poder. Aqui nós temos love. E aqui nós temos uma preposição. Então, poder provavelmente do amor. Aqui, o amor aparece antes e o poder depois. Portanto, o amor, uma preposiçãozinha pelo poder. Aqui nós temos o auxiliar que jogou o know, que é o verbo saber no futuro. Então, saberá, conhecerá e peace é paz. Então, vamos pegar essas informações que eu acabei de passar para vocês e entender um pouco melhor isso. O poder do amor sobre o amor pelo poder. E conheceremos a paz. Guarda isso. Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power and peace, para justificar a sua opinião de que. Então vamos lá. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens? Eu acho que não, né? Tem o termo paz ali, mas ele jogou lá por último. Ele falou do poder do amor, ele falou do amor pelo poder depois. B. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor? Ó, aqui a gente já não descarta essa. Vamos continuar lendo as outras e eliminando, fazendo esse sistema eliminatório. C. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que amam? Tinham algumas preposições ali que não dá indício disso, não. Então, a gente corta C também. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas? Não é disso que ele fala. Ele fala que tem que ter um amor pelo poder, mas ele não tá muito explícito assim lá, não. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Ele não coloca lá sobre deixar de existir. Ele diz que existe, sim, talvez, uma busca pelo poder, mas que ela não pode ultrapassar o poder do amor. Está lá no texto. Portanto, a que mais fez sentido para a gente aqui foi a letra B. Só analisando aquelas 3 palavras que provavelmente a gente já conhecia e aqui jogava o will no futuro. Então, vamos lá. Então, nessa aula a gente viu que existe como falar um futuro no inglês, não só usando o will, que também existe o going to, e a gente viu como identificá-los numa questão de vestibulares através de contrações e outras regras, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham aprendido. See ya!